Senhor presidente, deputado Passarinho, excelentíssimo senhor relator, deputado Lorenzoni, vou tentar responder essas perguntas ao longo da curta exposição que eu vou fazer sobre o problema dado. Quero, antes de mais nada, deixar bem claro que meu compromisso, quando trato desse assunto, não é com o Ministério Público, não é com corporações, e sim com o Serviço Público Federal. É ele que me remunera e é a ele que eu devo lealdade, né? Portanto, não me considero obrigado a ter lealdade a interesses corporativos, antes de mais nada. Por conta disso, senhor presidente, a corrupção é aquilo que a literatura chama de delito de controle, control delict. É o tipo de delito que só aparece quando se busca investigá-lo. Quando não há investigação, não há aparência da corrupção, porque a corrupção ela é feita escondida, né? E parece que as instituições acabam se acostumando a ela, de forma que ela entremeia os processos decisórios como se fosse uma graxa na engrenagem da administração pública, né? Portanto, de alguma forma, mexer com a corrupção, tematizar a corrupção, é necessário para garantir qualidade de governabilidade, governança. Disso ninguém tem dúvida, né? A corrupção, no entanto, ela tem uma definição sociológica muito mais ampla do que a definição que nós temos do ponto de vista jurídico, né? A corrupção é qualquer tipo de alcance de meios públicos em proveito pessoal, né? E o dilema que nós temos no combate da corrupção é que, exatamente pelo fato da corrupção ser um delito de controle, quanto mais controles nós colocamos nos processos administrativos para evitar a corrupção, mais, na verdade, a gente pode estar fomentando a corrupção. Porque a corrupção ela vive dos entraves na administração. Onde há nó na administração, a corrupção floresce. Então, é um dilema. A gente precisa controlar para ver a corrupção e, ao mesmo tempo, quanto mais mecanismos de controle a gente insere, mais nós estamos sujeitos a vender facilidade diante das dificuldades que se vão criando, né? E isso não é só no Brasil, isso é em todos os países do mundo. Existe uma consciência clara sobre esse dilema no combate à corrupção, né? O outro problema que nós vemos é a questão da mensurabilidade da corrupção. O que significa ter mais, o que significa ter menos corrupção, né? O chamado Corruption Perception Index, ou o índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional, ele é altamente controvertido, porque percepções se trabalha psicologicamente, né? E um índice desse pode ter uma variação de um ano para outro, de uma facilidade enorme, dependendo do ambiente, dependendo de como a mídia enfrenta esse problema, de como a opinião pública é manipulada de um lado ou de outro. Portanto, não é uma das melhores formas de se mensurar corrupção. Outra possibilidade é a mensuração em termos econômicos, né? E aí nós vamos ter um problema. Do ponto de vista estritamente econômico, a corrupção, muitas vezes, ela é vantajosa. Vantajosa no sistema, né? Porque um sistema que tem cheio de entraves que impeçam o crescimento econômico e
vamos dizer, a circulação de riqueza e de investimentos, né, às vezes tem na corrupção o seu mal menor, que é exatamente o dinheirinho, o custo a mais, o spread que se coloca no investimento para que as coisas funcionem. E as barreiras, às vezes, burocráticas desnecessárias, sejam superadas. Não é à toa que certa doutrina em combate à corrupção se reporta, do ponto de vista econômico, em good corruption e bad corruption, né? Ou seja, good corruption, aquela corrupção que ajuda a riqueza a fluir, e a má corrupção, que é aquela corrupção que, na verdade, depaupera toda uma sociedade. Então, também aí nós temos uma questão de proporcionalidade, né? E de onde a corrupção aparece, de que modo a corrupção aparece. Nós costumamos falar, muitas vezes, em corrupção, em classificar a corrupção em corrupção eventual, que existe em todos os países do mundo, aquela peita que se dá num guarda de trânsito, não é isso? A corrupção estrutural, que é aquela que depende de certos mecanismos no processo decisório que estão contaminados pela necessidade de se dar facilidades àqueles que decidem, porque isso faz parte do processo decisório, e a chamada corrupção em rede, não é isso? Que é aquela que se organiza e compõe, então, organizações criminosas propriamente ditas. Um não exclui o outro. Podem os três conviver juntos, a corrupção eventual, a corrupção sistêmica e a corrupção organizacional, né? A grande pergunta com isso tudo é qual é o papel do direito penal no combate à corrupção, né? Quando nós temos corrupção numa escala pequena, da pequena peita, daquela corrupção eventual, não há dúvida nenhuma que o direito penal é um mecanismo adequado para enfrentá-lo, e sobre isso não há nenhuma controvérsia. Agora, quando se trata de corrupção sistêmica, que acaba afetando um modo de governar, né, nós temos que saber quais são as causas, quais são os fundamentos que dão base a esse sistema, dão solidez e consistência a esse sistema, para a gente poder combater a corrupção. Então, só o direito penal e um discurso moralista não resolvem, né? Bem pelo contrário, o discurso moralista, na verdade, pode incapacitar os órgãos que têm que decidir a respeito da corrupção em decidi-lo, porque muitas vezes esses órgãos têm membros que também estão envolvidos e acabam contaminando, vamos dizer, a própria reputação desses órgãos, né? Eu tenho um grande medo de um excesso criminalizante da corrupção e um discurso excessivamente moralista que acaba contaminando simplesmente todo o nosso sistema político, porque a gente depois não sabe o que a gente vai colocar no lugar, né? Então, nós temos que ter muito cuidado e evitar essas abordagens de que se pode consertar um país através do combate penal à corrupção. O direito penal nunca foi feito para consertar país. O direito penal nunca foi feito para resolver macroproblemas. Ele se perde nisso, até porque os mecanismos são naturalmente limitados. Por mais que a gente venha encher nosso país de cortes especializadas em corrupção e em promotores especializados em corrupção, nunca serão suficientes para a gama de processo que vão surgir cada vez mais, porque quanto mais você investiga, mais você acaba vendo coisas, né? Porque é exatamente um delito de controle. E a sensação que a gente vai tendo é que a gente está enxugando o gelo com um pano, né? Ou seja, que a gente não consegue sair do lugar. Então, muito mais importante do que o combate penal à corrupção é um combate através de políticas públicas preventivas, né?
E me parece que esse é um debate que o Brasil está omitindo, né? Que, na verdade, o que tem de errado entre nós para nós termos essa escala de corrupção, né? E aí, muitas vezes, dizem, sim, é o sistema de financiamento dos partidos e das eleições. Eu acredito, sim, que este é um dado relevante. Mas nós temos um outro dado relevante, que é o modo da relação da nossa economia, do PIB, com o Estado, que é um modo extremamente tortuoso, né? O PIB não tem relações transparentes com a agente do Estado, né? E isso daí se reflete, sobretudo, em atitudes que o Estado adota bloqueando a economia. Por exemplo, se eu quero construir um frigorífico e botar para funcionar um frigorífico no Brasil, eu vou precisar de 2 meses para construir o frigorífico. E vou provavelmente precisar de 3 a 4 anos para botar ele em funcionamento. E por quê? Porque as licenças que me cobram são tantas, as complicações das vistorias, as opiniões dos órgãos técnicos, os pareceres técnicos que são cobrados, que muitas vezes são até contraditórios entre si, né? E uma autoridade querendo se sobrepor à outra, dentro do seu combate corporativo, né? Que o pobre coitado que está querendo investir vai acabar, às vezes, desistindo de investir, né? E aí, a solução é o quê? Bom, dá um jeitinho de a gente acelerar isso daqui e sai distribuindo dinheiro, né? Mas o que está errado aqui? É o maltrato do Estado face ao investidor. Em qualquer país que busque investimento, investidores de larga escala têm um tratamento diferenciado. Para começar, o investidor não tem que entrar na cozinha do Estado, né? O investidor tem que ficar na antessala. Ele vai para um gerente geral, como se tem um gerente preferencial, quando se tem uma conta mais graúda num banco, não é isso? E vai dizer, olha, eu quero abrir um frigorífico. Eu vou empregar tantas pessoas e tenho um capital de X para investir nesse país. Como é que eu faço? Aí esse gerente vai apresentar para ele a pastinha, tudo o que ele precisa trazer, ele traz todos os documentos e as licenças e o resto, quem vai cuidar é esse gerente. Não tem por que o investidor entrar nessa briga de corporações. E esse gerente desse balcão único de investidor, ele tem que ter poderes de bater, dar um murro na mesa na hora que os órgãos começarem a brigar, e tem que ter um prazo. Em 90 dias você vai liberar a documentação toda desse investidor. Pronto. Aposto que com isso as opções de corrupção nessa relação entre o PIB e o Estado desaparecem. Porque, neste momento, não há mais o dinheiro fluindo na cozinha. Este é um dos grandes problemas da corrupção, né? Quanto à corrupção eleitoral, a coisa é parecida. Mas as pessoas, me parece que estão procurando um lugar errado. Nós estamos procurando, nas empresas, a causa da corrupção eleitoral. Eu não tenho dúvida nenhuma que, vamos dizer, o uso de empresas em financiamento eleitoral, ela gera um sério problema de legitimidade, né? Mas esse é um problema que o eleitor ele tem que lidar com ele, de saber se ele vai escolher um deputado ou um senador que é financiado pela Coca-Cola, né? O problema não está, pelo menos, por mais que essa seja uma causa muito debatida, mas, a meu ver, não está primariamente no financiamento privado por empresas. O problema principal está na nossa estrutura partidária, que não é democrática na sua grande maioria. Nossas estruturas partidárias, não é difícil para qualquer sociólogo mediano constatar isso. Nossas estruturas partidárias são estruturas criadas
para o benefício de líderes específicos, de caciques dos partidos, que normalmente se apropriam do fundo partidário a eles destinado, dos recursos a eles destinados, tem uma facilidade maior de se eleger, e a periferia do partido, essa daí que se vire, vai atrás dos seus próprios meios, né? Ou seja, o núcleo do partido, ele se beneficia dos mecanismos de financiamento partidário e a periferia tem que dar seu jeito de arrumar dinheiro. E o grande problema é o quê? É o candidato mexer em dinheiro. O candidato não tem que mexer em dinheiro. Dinheiro não pode passar na mão de candidato, porque o dinheiro que passa na mão do candidato é o preço da venda do seu mandato. Qualquer candidato que corre atrás de dinheiro está prometendo e recebendo algo em troca. É um negócio sinalagmático, né? É um mecanismo implícito de corrupção, né? Onde é que o dinheiro tem que ir? O dinheiro tem que ir para o caixa do partido. Quem tem que financiar as campanhas são os partidos, não são os candidatos. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos de uma reforma partidária que garanta aos partidos uma distribuição democrática, uma distribuição transparente dos recursos entre seus candidatos. Não significa que um candidato não possa receber mais do que outro. É claro que um partido vai investir mais num candidato que tem mais chance de puxar voto do que naquele que não tem chance de não puxar voto. Mas esse critério tem que estar transparente. E aquele que não tem chance de puxar voto não pode ficar simplesmente ao léu e à disposição dos dinheiros, vamos dizer, que ficam circulando na penumbra. Ele também precisa de financiamento. Portanto, quem deve cuidar das finanças das eleições são os partidos políticos e não os candidatos. O candidato não tem que mexer em dinheiro. Isso não deve ser sua preocupação. E isso também facilita a prestação de contas. Porque no momento em que o partido vai prestar contas, ele vai prestar uma conta só. E não cada candidato ter que prestar separadamente as suas contas. Então, a responsabilidade ela tem que ser partidária. É por isso que os partidos são o mecanismo mais importante da democracia representativa. Eles não são só os veículos de circulação de ideias e de projetos dentro de uma sociedade que compõem as campanhas eleitorais, tá? Mas eles também são os receptadores dos interesses são os intermediadores desses interesses que surgem na sociedade e devem ser canalizados para os órgãos da tomada de posições de decisão que a gente chama da decisão do processo decisório público, da decisão política, né? A Constituição alemã, salvo engano, parágrafo 49, define claramente: os partidos, eles têm como função contribuir significativamente para a formação da vontade política na sociedade, no Estado. Então, o partido ele é um intermediário. E, como tal, os seus candidatos devem receber dinheiro através do partido e não ficar correndo soltos. Tá? Então, me parece que os problemas são, vamos dizer, os problemas estruturais devem ser respondidos estruturalmente. O resto que a gente possa fazer são puxadinhos legislativos, né? Eu não acredito, desculpem, com toda sinceridade, não acredito nas 10 medidas. Devo lhe dizer com toda sinceridade. Primeiro, porque existe um foro claro para discutir combate à corrupção e que congrega todos esses órgãos.
Esse foro se chama ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, que está dentro do Ministério da Justiça, né? Que foi uma iniciativa muito interessante, porque pela primeira vez se conseguiu colocar todos esses órgãos sentados numa mesa. Todos esses órgãos que, na verdade, funcionam como um saco de gatos, né? Porque o Brasil é o país, talvez, que tem mais órgão de controle e menos controle, né? Então, ter muitos órgãos de controle nada diz respeito à qualidade de controle, né? Então, essa coisa de que, vamos dizer, temos pouco diálogo entre os órgãos de controle, isso é relativo. Nós temos um foro próprio, que é o ENCLA, E a ENCLA é que deveria, por exemplo, decidir sobre o destino da multa, que eventualmente se queira, vamos dizer, parte dela se queira aplicar em investimentos em combate à corrupção. Por que essa parcela da multa, como é proposta, tem que ir para o Ministério Público? A proposta, são vários os órgãos de combate. Esse dinheiro, se é que deve ser cobrado, ele deve ir para o sistema de combate à corrupção, que é a ENCLA ou um órgão que assuma o seu lugar, né? E não especificamente o Ministério Público. Pode até ser que parte dele seja depois destinado ao Ministério Público, mas não tem por que nós aqui preferirmos o Ministério Público, porque isso significa já fazer uma opção de antemão de que nosso tratamento do combate à corrupção vai ser sempre feito no âmbito penal, quando esse combate tem que ser feito, antes de mais nada, no âmbito das políticas estruturantes, tanto no ponto de vista dos partidos, quanto na relação entre o PIB e o Estado, né? E não necessariamente com porrete na mão, né? Eu tenho muito receio disso. E temos um outro problema, que eu não vou falar aqui da primeira vez, né? Que é um problema que é quase que inerente à relação entre nossas instituições de controle, que são carreiras de Estado, que é o chamado corporativismo de risco, né? Não é à toa que essas carreiras, presidente, são as mais bem remuneradas no serviço público, porque elas usam, não conscientemente, mas é evidentemente que usam essas suas competências para, na hora de virem dialogar com os senhores, se apresentarem num patamar diferente do que, por exemplo, um professor de uma universidade federal. Um professor de uma universidade federal, quando ele quer mais dinheiro, o que ele vai fazer? Greve. E depois da greve, o que ele vai ter que fazer? Repor as aulas. Ou seja, tiro no pé. Não é isso? Agora, um órgão de controle desses, ele tem em suas mãos mecanismos que comprometem a governabilidade. É claro que são tratados de modo diferenciados, queiram ou não. E isso, essas associações têm consciência. E isso acaba gerando, no serviço público, uma anarquia de ganhos. Porque hoje, por exemplo, senhor presidente, um general 4 estrelas ganha R$14 mil por mês, bruto. Um professor titular ganha R$12 mil por mês. Um embaixador ganha R$20 mil por mês. E um jovem procurador da República, quando acaba de entrar na carreira, está ganhando hoje 24 mil líquidos por mês, com os R$4 mil de auxílio moradia, né? Então, esse tipo de disfuncionalidade, ele torna o Estado fraco, fragmentado, porque os órgãos saem entre si aos tapas, para cada um tomar aquela competência do outro que representa maior atividade de risco, né? E, com isso, a alavanca na corporação diante daqueles que decidem os seus ganhos e suas vantagens, né? Então, a fragilidade do Estado brasileiro no combate à corrupção está exatamente nessa incapacidade que nós temos de botar
cada macaco em seu galho, né? Cada um no seu quadrado. E isso tem muito a ver com a vinculação dos ganhos às locomotivas, que tinham que ser necessariamente deslocadas e tiradas dos vagões. Quais são as locomotivas? São os subsídios dos deputados, subsídios dos senadores, presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado e ministro do Supremo Tribunal Federal. No momento em que esses órgãos, que têm a maior capacidade de decidir sobre ganhos, querem aumentar os seus ganhos, acabam muitas vezes utilizando a pressão corporativa desses outros para justificar os seus aumentos, né? O que nós precisamos fazer numa reforma constitucional, senhor presidente, é simplesmente dizer o seguinte, que os ganhos destes atores de ponta não podem servir de referência a nenhuma carreira de Estado. Ponto. Porque, nesse momento, senhor presidente, seria absolutamente normal um deputado ou um senador ganharem R$80 mil por mês. Não tem nada de errado nisso, desde que desapareçam todos os outros penduricalhos e dizem assim, não, vocês vão ganhar 80 mil ou 100 mil para desempenhar o mandato. O contribuinte agradece, porque vai sair mais em conta. Também não faz sentido dizer que a presidente da República recebe R$20 mil por mês. Isso aqui é ridículo. Ou dizer que um ministro do Supremo ganha 20 e poucos mil por mês, que nem um menino recém-ingresso. Então, realmente, eu acredito que hoje os ganhos de um ministro do Supremo estão defasados. Estão. O problema é a gente considerar esses ganhos defasados e aumentá-los e vir, então, todo o trenzinho junto. Então, está na hora de cortar, tirar esses reboques da locomotiva. Isso me parece que é o primeiro momento. E quando se faz isso, como é que fica o resto? O teto constitucional de ganhos deve ser estabelecido pela lei de diretrizes orçamentárias a cada ano. Porque tem ano que nós estamos melhores, tem anos que nós estamos piores. Portugal, na crise, baixou 20% dos vencimentos de todos os servidores públicos. E não teve nada de errado nisso. É uma medida geral. E isso se faz através da LDO. LDO que deve estabelecer o teto do resto, né? E aí, esse resto, ele fica tudo dentro de uma matriz, em que se diz, em que se estabeleçam dois vetores, um vetor de risco e outro de complexidade. E, a partir daí, a gente localiza, nesse plano cartesiano, todos os cargos da República em classes, de forma que nós não tenhamos desproporção entre que ganha um embaixador e um reitor de uma universidade, e um subprocurador-geral da República e um ministro do STJ. E aí, nesse momento, nós vamos ter um Estado mais eficiente. Por quê? Porque os órgãos, as carreiras, não vão mais ficar brigando por suas competências para ganhar a mesma coisa. E outra coisa, outra vantagem para o Estado, em vez de ter que negociar os ganhos com 400 categorias, o Estado vai negociar com uma só. O grande sindicatão do serviço público, porque essas associações acabam perdendo, então, o seu papel como, vamos dizer, aceleradores de ganhos das corporações e vão ter que se ocupar com questões institucionais. Por que eu estou dizendo isso em relação ao combate à corrupção? Porque nós precisamos de um Estado forte. E o Estado forte, ele se faz sem briga entre as categorias. E essa briga entre as categorias hoje está fundada nesse disparate de ganhos em que quem grita mais alto ganha mais. Tiremos ordem e progresso da bandeira do Brasil e coloquemos, né, quem não chora não mama. Não é isso? Porque é assim que nosso serviço público está sendo remunerado. Então, a minha visão, só para terminar, senhor presidente, a minha visão é muito mais estrutural. Eu não acredito que o direito penal dê solução para isso. Isso se chama populismo legislativo que está nessas 10 medidas, né? Porque isso simplesmente significa mobilizar 2 milhões de pessoas por um projeto que é essencialmente de alavancagem corporativa.
né? Eu acredito que o Estado precisa ser, no momento em que a gente tiver a oportunidade de fazer a reforma política, também ser reformado na sua parte orgânica para acabar com essa fragmentação de órgãos e conflitos de órgãos. Muito obrigado, senhor presidente. Quanto à pergunta do excelentíssimo senhor deputado Aloysio Mendes sobre o fundo partidário, o Ministério Público não participa da fiscalização, né? Existe um órgão próprio do TSE e dos TREs que cuidam disso, né, sobre essa fiscalização. O Ministério Público normalmente recebe o processo quando há uma constatação de irregularidade, né? E aí é função do Ministério Público dar o seu parecer, né, pela rejeição das contas, né, ou pela rejeição parcial ou aprovação com ressalvas, não é isso? Não é vamos dizer, não é um exame criterioso, né? Nós sabemos disso. Nós já vimos partidos mirins comprando até helicóptero com fundo partidário, né? Não há uma regulamentação muito clara do que se pode fazer com fundo partidário e não se pode fazer com fundo partidário. Eu preferiria, se nós tivéssemos partidos realmente com seus próprios órgãos de controle, partidos que fossem constituídos democraticamente, internamente, o princípio democrático interno, com seu, vamos dizer, com sua militância, prestando atenção ao que sua liderança faz, né, que esse controle do uso do fundo partidário fosse mais feito de uma forma dialógica, né, ou seja, menos restrições no uso, porque, afinal de contas, isso significa mais controle, mais dificuldade, entraves no funcionamento do sistema, mas, na contrapartida, que, na hora da prestação de contas, houvesse realmente uma audiência dentro do TSE, com aquele partido individualmente, o relator e os contadores, os especialistas da CEPA, que realmente viessem a apontar as dificuldades e dar espaço para o partido também defender sua posição dentro de um processo mais concentrado, tá? Eu acredito que, com diálogo, a gente consegue mais transparência, né, do que simplesmente ver papel. Papel, muitas vezes, a gente sabe, aceita tudo e, muitas vezes, os recibos e as notas fiscais também são falsos, né, são esquentados. Então, eu não acredito muito nesse sistema. Acho que esse sistema precisa ser melhorado de uma forma dialógica, fazendo com que o partido, efetivamente, dentro de regras de compliance, né, ele se submeta a um diálogo mais permanente com a justiça eleitoral. Veja bem, eu não tenho nada contra o partido comprar helicóptero e avião, né, desde que isso passe por todas as instâncias partidárias, realmente haja uma necessidade comprovada disso, né, e que isso seja justificado dialogicamente com o Tribunal Superior Eleitoral, né. Eu prefiro, vamos dizer, regramentos mais soltos nisso do que mais rigor quando não se tem o controle para esse rigor. Não adianta você fazer uma série de regras proibitivas para depois deixar passar. Porque aí você desmoraliza todo o sistema. Eu não sei, de repente, pode ser uma vantagem para um grande partido ter um avião para eventualmente, facilitar o deslocamento do seu pessoal, e com isso até reduz despesas, às vezes, dos órgãos parlamentares com o uso de avião. Não sei. Não posso avaliar isso de antemão, né? Soa estranho, né? Mas eu acho que, se a gente dialogar melhor, a gente tem condições de, vamos dizer, ultrapassar essas perplexidades, né, com mais racionalidade, né, do que simplesmente, já de antemão, rotular aquilo como um grave crime e já querer tomar consequências de ordem moral penal, né?
Quanto à questão das brigas dos órgãos de controle, nós sabemos que entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal há um conflito, vamos dizer, desde a época da Constituinte, de 88, 87, 86, 87, aliás, 87, 88, e que, sobretudo, se foca em dois pontos, né? A questão do controle externo da polícia pelo Ministério Público, né? E a questão do poder de investigação, né? Pessoalmente, eu acredito que o Supremo deu uma solução pela metade, né? Quando o ministro Peluso deu seu voto naquele mandato de segurança que acabou sendo julgado só em maio do ano passado, o ministro Peluso e outros ministros se manifestaram claramente que, sim, o Ministério Público pode eventualmente investigar, mas é uma atividade absolutamente extraordinária, excepcional, né? Só que esqueceram de dar algum tipo de critério da excepcionalidade, né? A excepcionalidade, a meu ver, ela, na administração pública, quando a gente a aplica, a gente tem que motivá-la. E hoje o que a gente vê com a instauração de PICs é que são poucos os que são motivados no sentido de dizer por que eu estou instaurando um PIC e não estou requisitando a instauração de um inquérito policial, né? Essa preocupação não passa pela cabeça. Diz, não, eu estou instaurando o PIC porque eu estou instaurando o PIC e ponto final, né? Eu posso, então eu faço. Então, isso eu já propus, inclusive até já estou trabalhando uma emenda constitucional para um deputado, ele me pediu, no sentido de que afirme-se na Constituição que essa investigação ela é excepcional, depende de prévia motivação que será submetida ao controle jurisdicional, né? E sujeito à revisão judicial por outra instância. Ou seja, do ponto de vista do jurisdicionado, meu problema não é saber quem faz a investigação. Eu quero saber se essa investigação ela obedece a determinados critérios de qualidade, né? Tanto naquilo que diz respeito às garantias fundamentais, quanto à eficiência. E me parece que, do ponto de vista da eficiência, não tem dúvida nenhuma, que a polícia está mais preparada que o Ministério Público para investigar. Tanto que é excepcional. O problema todo, quando o Ministério Público investiga, é muito falta daquilo que a gente chama de accountability. Porque os únicos órgãos que controlam a investigação do Ministério Público são os órgãos internos, né? O Conselho Nacional do Ministério Público, a gente sabe que é um órgão composto de membros do Ministério Público, né? Basicamente. Tem um representante da Câmara, um representante do Senado, um da OAB, mas, basicamente, são membros do Ministério Público com visão de Ministério Público. Então, a minha sugestão, que me parece resolver o problema, é afirmar constitucionalmente a excepcionalidade, mas submetê-la à motivação prévia e ao controle jurisdicional dessa motivação. E permitir à polícia que conteste na justiça, quando for solicitada essa autorização ao juiz pela motivação dada, conteste essa motivação e, se tanto a polícia quanto ao investigado, né, e, se não for satisfatória a decisão do juiz, que tenha a possibilidade de recurso a uma superior instância, ao tribunal, né? Isso feito através da Advocacia da União, sabe-se lá, isso aí é uma outra questão. Mas, de qualquer forma, que haja sobre cada instauração de inquérito um tipo de contraditório. E depois, de PIC, e depois que esse PIC, ele seja tal qual o inquérito controlado judicialmente. Tem que ter os prazos de remessa ao juiz, o juiz tem que ter um controle, tem que haver exatamente as mesmas regras, não pode ser diferenciado. Eu não aceito simplesmente a ideia de que, quando o crime é praticado por um policial, tem que ser o Ministério Público que investiga. Porque o artigo 18 da Lei Complementar 75, que rege
que a Lei Orgânica do Ministério Público da União, estabelece que quando um membro do Ministério Público pratica um crime, quem manda investigar é o Procurador-Geral da República. Então, qual é a lógica disso? Nós somos mais santos do que os policiais? Né? Então, tem uma série de coisas, me parece, que tem que ser refletidas de forma sincera e não de forma corporativa. Né? Aquilo que vale para nós tem que valer para os outros também. Né? E isso, no que diz a polícia, eu, pessoalmente, digo, vou até mais longe. Mas aí eu precisaria de muito mais justificativa e mais tempo para explicar. Eu acho, para mim, forças-tarefas entre Ministério Público e polícia são inconstitucionais. E por um motivo muito simples. A Constituição estabelece, vou só ser rápido, a Constituição estabelece um sistema de sucessivos filtros. E por isso que o Ministério Público, num país em que ele é extremamente empoderado e a polícia é muito empoderada, não pode fazer o que a polícia faz. Se a polícia faz uma besteira, o jurisdicionado pode recorrer ao Ministério Público. Se o Ministério Público faz uma besteira, o jurisdicionado pode recorrer ao Judiciário. Se o Judiciário faz uma besteira, pode-se recorrer à segunda instância. Tem filtros sucessivos. O problema é quando esses atores se mesclam e mancomunadamente fica tudo dentro do mesmo saco. A quem que o jurisdicionado vai recorrer? Ao Papa? Né? Então, isso está ocorrendo na Lava Jato. E depois, quando saem os vazamentos, a gente não sabe se foi da polícia, se foi do Ministério Público ou se foi do juiz, porque todo mundo está no mesmo saco. Né? Então, isso, para mim, é um risco enorme às garantias fundamentais. E, por isso, não pode haver trabalho conjunto. Pode haver força-tarefa entre polícia, Previdência Social, entre polícia, Receita Federal, entre órgãos da administração. Mas entre um órgão parajurisdicional ou um órgão jurisdicional e a polícia, não pode. Porque um tem que controlar o outro. Então, com que autoridade vai se fazer esse controle externo? Para mim, o controle externo que o Ministério Público pode exercer sobre a polícia é aquele controle parajurisdicional, ou seja, de atos que auxiliam a polícia, que sejam aqueles atos típicos de polícia judiciária. Né? É esse o controle externo que o Ministério Público exerce, que é sobre o que lhe diz respeito sobre sua atividade. Aí, claro, verificar a carceragem, como se está todo mundo com a sua guiazinha em dia, não é isso? Como é que está sendo o tratamento, verificar se os inquéritos estão sendo devidamente conduzidos, mas não cabe ao Ministério Público, por exemplo, sair questionando só a título do controle externo, por exemplo, uma compra de armamentos pela polícia, para uma operação. Isso não é controle externo de atividade policial. Isso ele pode fazer como controle, vamos dizer, como órgão que cuida do patrimônio público. E aí, em relação à compra de qualquer órgão. Mas não porque é polícia, eu vou tratar isso como controle externo. Então, se a gente consegue divisar esses princípios, eu acho que o diálogo se compõe. Mas tem um outro problema também de fragilidade da polícia no Brasil, que está na sua própria briga interna entre agentes e delegados. Né? Essa briga tem que acabar. Agora, e por quê? Mais uma vez, o que está por trás disso é sobretudo, a questão remuneratória. Né? Enquanto nós não tivermos um sistema lógico de remuneração, veja bem, sistema lógico de remuneração na França foi introduzido por Napoleão. Por Napoleão. E nós até hoje não temos um sistema lógico de remuneração, em que haja classes, assim, A, B, C, D, A1, A2, A3, A4, A5, tal que eu sei que um A1 no legislativo ganha exatamente a mesma coisa que um A1 no executivo, A1 no judiciário. E tem mais. Aí só vai depender dos chefes dos poderes, de fazer um acordo, na hora que você tira os vagõezinhos das locomotivas, de você fazer um sistema, estender o SIGEP para os 3 poderes e para o Ministério Público, criar um SINAGEP, um Sistema Nacional de Gestão de Pessoal. E aí convidar os estados e os municípios também para fazerem parte disso. Porque até hoje nós não temos a mínima noção nesse país quanto é que a gente gasta em pessoal no Brasil inteiro, incluindo as 3 esferas, município, estado e coisas. Nós sabemos quanto é que se gasta no âmbito federal. Em alguns estados tem dados mais precisos, mas um dado total do que se gasta em pessoal nesse país,
Ninguém sabe. Agora, no momento que você cria um sistema, lógico, que você pode até, a matriz você pode até regionalizar, porque tem regiões que não podem pagar o mesmo que outras regiões, e criar um fundo nacional compensatório em que os estados mais ricos possam compensar aqueles municípios dos estados mais pobres que não têm condições de atingir o mínimo da matriz colocado. Isso é um sistema, por exemplo, que funciona na Alemanha. Esse sistema solidário de um estado, os estados mais ricos ajudarem os estados mais pobres. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter mais transparência. Eu sei que um A1 municipal é a mesma coisa que um A1 estadual ou um A1 federal. O que pode mudar no valor é a regionalização, apenas isso, o índice de regionalização. Mas, nesse momento, quando você começa a organizar o serviço público, você vai ter menos disposição de conflito. E os conflitos vão ser carreados através de um órgão representativo único, um sindicato do serviço público, e não as inúmeras associações, mais de 400, que ficam disputando espaços aqui dentro do Congresso e no Executivo. E que, no final das contas, quando termina a negociação dos vencimentos delas, ninguém sai satisfeito. Talvez 3 ou 4 dessas carreiras saem satisfeitos e o resto sai enfurecido. Então, isso daí fragiliza o Estado. Eu acho que, se a gente quer realmente resolver o problema de corrupção, a gente primeiro tem que arrumar a casa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar a casa e fazer com que parem esses conflitos. Quantas vezes eu não vi colega, por exemplo, passando por cima do Itamaraty, fazendo relações diretas com autoridades estrangeiras, nem querendo saber o que o Ministério das Relações Exteriores acha disso, quando a Constituição deixa claro que compete ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros com organizações internacionais, ou seja, o Executivo, e não o Ministério Público e não o Judiciário. Então, tem uma série de coisas que têm que ser colocadas em ordem. Só para finalizar aqui, a questão da responsabilização de membros do Judiciário e do Ministério Público. Infelizmente, o que existe hoje é um sistema que nós só podemos ser demitidos por sentença judicial transitada em julgado. Então, os órgãos de controle externo, como o CNMP e CNJ, podem, no máximo, afastar um juiz, mas não podem demiti-lo. Quem só pode demitir é o Judiciário. E com o Judiciário lento que nós temos, e às vezes até corporativo, então uma ação dessa pode tomar muito tempo. Enquanto isso, o sujeito fica aposentado. Depois, caça-se a aposentadoria dele, no final das contas. Mas isso pode demorar anos. O ideal seria que se atribuísse algum grau de jurisdicionalidade às decisões do CNMP e CNJ, para que eles pudessem realmente funcionar como órgãos jurisdicionais pré-feito de responsabilizar os agentes. Mas isso é uma discussão que vai levantar muita poeira. Presidente, também, eu sou contra essas autonomias em geral. Quem arrecada é o Executivo. Então, você não pode, à custa do esforço de exação do Executivo, ficar criando autonomias que acabam aumentando a despesa, ou arquitetando despesas que não têm um mínimo de controle de quem arrecada. Isso vale para o Ministério Público, isso vale para o Judiciário, isso vale para a Defensoria Pública, isso vale para qualquer um. Então, quando me falam assim, nós precisamos de mais autonomia, eu normalmente digo, olha, eu acho que a experiência do Ministério Público não foi boa. A questão da autonomia para agir, que é um princípio institucional, não tem nada a ver com essas outras coisas. O Ministério Público, pelo artigo 127 da Constituição, se rege pelos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Agora, a independência funcional do Ministério Público não se compara à independência de um juiz. Por quê? Porque a independência de um juiz se faz dentro dos limites de uma lide, da tese do autor, da tese do réu. É ali que ele é independente. Mas não tem nada para fora, ele não pode julgar extra petita. O Ministério Público não tem esse balizamento. Ele é que propõe, ele é um ator ativo, não é passivo que nem o juiz.
Então, fica complicado você falar numa independência do mesmo tipo do juiz para o Ministério Público. Aí nós iríamos ter um monte de metralhadoras giratórias mandando bala para tudo que é canto, né, e tornando o Estado ingovernável. Se você faz essa interpretação da independência funcional. Por isso que o Constituinte foi muito inteligente ao dizer que os princípios, o princípio da independência funcional, ele funciona junto com o princípio da unidade e da indivisibilidade. Porque são esses os balizamentos. Eu, como procurador independente, eu não posso ser viciado a dar um parecer que eu não quero. É isso. Esse é meu princípio de independência funcional. E outra coisa, eu não posso ser forçado pelo executivo a dar essa ou aquela solução. Isso é um princípio institucional, né? Mas, por exemplo, se um grupo de trabalho aprovado por uma Câmara, pelo Conselho Institucional do Ministério Público, decide que a tese em relação a um determinado assunto é esta, eu não posso ter um colega que diz que isso para mim não vale. Como é que fica unidade e indivisibilidade, né? Então, precisamos sim de um pouquinho de hierarquia lá dentro daquela casa, uma hierarquia, até porque o artigo 128 da Constituição diz que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Bom, chefe é uma palavra muito clara. Chefe é quem manda. Chefe não é rainha da Inglaterra, né? Então, isso é um outro problema que nós estamos enfrentando lá dentro, que eu não gostaria que isso fosse copiado por outros. Eu acho a escolha do Procurador-Geral da República pela corporação muito ruim, porque ele depois fica muito mais devedor, né, dos seus colegas do que da sociedade. Esse é um princípio péssimo, que eu também não quero para a Polícia Federal, porque, na verdade, o cargo de Procurador-Geral da República é um cargo com a gravidade tal que ele pode desmontar um governo. Então, ele é um cargo essencialmente político. Por isso que quem o unge naquele cargo tem que ser um agente político que conte com voto. Eu acho o sistema atual correto. O presidente da República escolhe, submete ao Senado. Agora, o Senado tem que fazer o seu dever de casa. Na hora de fazer a sabatina, não é jogar confete para quem gosta e cotovelada para quem não gosta. É realmente fazer um escrutínio sobre a vida daquela pessoa, né, que realmente informe a sociedade por inteiro como é que aquela pessoa é, como é que ela tem reagido ao longo da sua vida, né? E isso pode durar dias, não tem que ser numa tarde, né? Pode ser um processo, fazer, por exemplo, pedir uma banca de professores universitários para fazer um parecer sobre aquela pessoa, sobre seus conhecimentos jurídicos. Isso, para o ministro Supremo, é a mesma coisa. Então, é questão de trabalhar esse sistema, porque o sistema está bom, ele não está errado. O que está errado é o modo como nós o exercemos. Agora, como é o presidente da República que escolhe e nomeia o Procurador-Geral da República como representante da soberania popular, ele tem que ter essa liberdade. Você passar isso para a corporação, desculpem, mas é o sequestro corporativo da soberania popular. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque depois, quem responde pela escolha é o presidente da República. Ele não pode dizer assim, eu escolhi aquele que era da lista, de uma lista que não é nem prevista em lei nem nada, uma lista associativa em que votam até aposentados, né? Então, eu acredito que isso é algo que realmente tem que ser revisto. Olha, eu fui ministro da Justiça e vou lhe dizer uma coisa. A única coisa que eu exigi da Polícia Federal era profissionalismo no sentido de não entrar nesse jogo de vazamentos. Porque não acho justo em relação aos investigados e não acho justo o seu impacto em relação à governabilidade. Somente por isso. Agora, o que nós fizemos? Nós descentralizamos os recursos da Polícia Federal, todo o recurso do orçamento do ano foi repassado para a Polícia Federal, para que ninguém diga que a gente vai reter o financeiro para a Polícia Federal não poder fazer uma operação, tá? E também aliás, foi o ministro Zé Eduardo que já fez isso antes,
nós descentralizamos as decisões sobre operações. Significa, hoje, um superintendente pode fazer uma operação sem pedir licença à diretoria geral. Quer dizer, isso é o máximo de independência que eu posso imaginar, que eu posso dar para uma instituição com a gravidade como a Polícia Federal. Eu não posso reter o dinheiro das operações dela. Então, uma vez que o orçamento dela sai, eu tenho que fazer o repasse imediato desses recursos para ela ter autonomia da gestão desses recursos. Não significa que ela vai dizer quanto ela vai receber, né? Mas aquilo que ela receber, eu não posso, o ministro da Justiça não pode ficar retendo para ficar condicionando operações. Por exemplo, o que acontecia muito? Cada policial tinha que ter uma autorização do Ministério da Justiça para viajar. Então, mesmo que o Ministério da Justiça não soubesse das operações, e essa ela não sabia, porque isso era feito no âmbito da superintendência, sabia que ia haver alguma coisa, porque autorizava as viagens na véspera da operação. Então, o que eu fiz? Deleguei ao doutor Daiello toda a parte de autorização de viagem. Eu não quero saber se vai ter operação no dia seguinte. Nisso não é minha competência como ministro da Justiça. Eu devo saber isso sim. Por favor, isso eu falava ao doutor Daiello, na hora que começar a investigação, a operação, não me diga nomes, não faço questão de saber de nomes, mas me diga, por favor, que ela está começando e qual é o grau de risco dela, porque o governo tem que se preparar. Os nomes você só vai me dar finda a operação. Eu não fazia questão de saber de nome, porque depois iam dizer que eu estava telefonando para proteger um, proteger outro. Então, não quero saber de nome quem está envolvido nas operações. Então, existem certas medidas na relação entre o Ministério da Justiça e a polícia que devam ser, vamos dizer, normatizadas, para evitar uma ingerência política na investigação, né? Mas isso não significa tornar a polícia um órgão solto que nem o Ministério Público, porque o modelo não funcionou. O Rubens Bueno, no momento, não está aqui, mas a pergunta dele foi a respeito do meu texto de 2012. Na verdade, ele não foi de 2012, ele foi de final de 2010. Em 2012, foi o Congresso em Foco que resolveu republicá-lo, o Ministério Público na encruzilhada. Eu não mudei minha posição em relação àquilo, não. Eu acredito que o Ministério Público ele tem um marketing impressionante, né? E é esse marketing do Ministério Público que conseguiu derrubar a PEC 37, no momento, vamos dizer, 2013, em que os movimentos de rua estavam em voga, e, na verdade, conseguiram colocar dentro do debate a PEC 37, sendo que eu tenho certeza que a maioria da população não sabia nem de que se tratava, né? Mas conseguiram essa dinâmica. O Ministério Público conseguiu se vender como um órgão honesto, moral, acima, vamos dizer, com moralidade acima dos outros órgãos. E, vamos dizer, tem produzido iniciativas, tem produzido iniciativas, algumas interessantes, de articulação com a sociedade civil, principalmente na área de direitos humanos, mas tem também produzido iniciativas populistas, como essas 10 medidas. No momento em que o país está realmente em polvorosa, em que o noticiário sobre corrupção, de forma não sempre muito simétrico, né, toma conta dos meios de comunicação, em que um juiz, que aqui foi elogiado, se dá o direito de entregar para a imprensa, né, para ela levantar poeira, informações sobre delações e sobre decisões que tomou dentro do processo. Aliás, ouvi até falar que até senha de acesso ao processo eletrônico tem sido entregue a jornalistas, né? No momento em que se faz todo um circo desse daí, 2 milhões de votos, conseguir 2 milhões de votos, é vamos dizer, é um resultado razoável apenas,
Não acho que isso mudou alguma coisa. No momento em que baixar a poeira, eu quero ver qual vai ser a imagem que se vai ter deste Ministério Público. Agora, nesse momento, é fácil. E, principalmente, o que me estranha mais nessas 10 medidas é que elas não foram elaboradas pela sociedade, foram elaboradas por 12 procuradores em grupo, sem qualquer conversa com os demais procuradores, conseguiram inocular isso na sociedade através desse plebiscito, quando o Ministério Público é um órgão que tem pleno diálogo com o Parlamento, pleno diálogo com o Judiciário e pleno diálogo com o Executivo, inclusive com iniciativa de lei. Então, a gente não vê a razão por que o Ministério Público se utilizaria de um instrumento como a iniciativa popular para veicular as suas ideias de fortalecimento institucional /corporativo. Então, isso, para mim, já coloca essas 10 medidas sob suspeitas pelo procedimento que foi utilizado. Por que o Ministério Público precisa usar a iniciativa popular? Então, me parece aí que, tanto aqui como na PEC 37, soube muito bem vender o seu peixe e pegou carona, surfou na onda. E aí, realmente, teve esse sucesso de 2 milhões de assinatura. O que mais me preocupa é que as pessoas hoje estão tão imbuídas com essa pauta da corrupção. E, no Brasil, eu sempre digo para os meus alunos, a imprensa ela é de tal modo dirigida que a gente não pode ler uma notícia pelo seu valor de face. Nós temos que ler uma notícia sabendo qual é a notícia que tem atrás da notícia. É que nem o jabuti que se coloca em cima de uma árvore. Alguém coloca o jabuti em cima de uma árvore. E as notícias são que nem jabutis. Foram colocados na árvore por alguém. E se a gente não souber qual é a história que está por trás da notícia, estamos sendo engambelados. O fato é que a Lava Jato se gaba de ter conseguido devolver ao país 2 bilhões, até agora, de recursos desviados. Agora eu pergunto, só no sistema Odebrecht dizem que são 50 mil empregos riscados, no sistema todo de construção civil 150 mil, a quebra da indústria naval, o sério comprometimento da rigidez econômica de toda a indústria de construção civil. Isso daí é bem mais do que 2 bilhões. Do ponto de vista econômico, essa conta não fecha do benefício. Nós poderíamos até embarcar nessa onda do liberalismo, dizer assim, mas não tem problema, fecha essas empresas e a gente passa a fazer concorrência internacional para nossas obras de infraestrutura, como se isso fosse tão fácil. Uma alemã como, digamos, a Hochtief, que tem aqui uma empresa, até tem uma subsidiária aqui menor, que está em 11º lugar na construção civil brasileira. Mas na Alemanha é um dos gigantes da construção civil. Para ela realmente se interessar por esse mercado, ela primeiro vai querer saber qual é a minha segurança jurídica, quais são os hábitos, compliance, se existe aqui alguma coisa chamada accountability das autoridades, como é que é o aspecto burocrático, como é que eu faço tramitar os meus projetos empresariais aqui. Outro, e a logística? Como é que é a logística brasileira para eu fazer obra no Brasil? E que tipo de obra eu vou ter que fazer? Porque existem obras que empresa nenhuma no mundo, a não ser as nossas, sabe fazer. Por exemplo, uma estrada entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que atravessa vários rios em área pantanosa do Amazonas. Qual é a empresa internacional que sabe fazer uma obra dessa? A não ser as nossas, que tem a tecnologia disso. E quando quebrar essas empresas nossas? Vamos ter, provavelmente, que esperar uns 5 a 10 anos até que o mercado internacional venha se adaptar a essa nova oferta, né? E venha poder atendê-la, porque a maior parte das empresas estão plenamente, vamos dizer, utilizadas nos seus recursos em outros cantos do mundo. Não é tão simples assim. E o pior de tudo
é nós perdermos o nosso ativo tecnológico. Ninguém pensa nisso. Em 1987, 86, a nossa indústria naval quebrou. Quebrou por conta de um escândalo chamado escândalo da Sunaman, Superintendência Nacional da Marinha Mercante. Era um esquema de desvio de dinheiro que foi descoberto e eram responsáveis os almirantes que dirigiam a Sunaman. Com a quebra da Sunaman, acabou o financiamento à indústria naval. Quebraram estaleiros como Caneco, estaleiro Ishikawajima, estaleiro Veroume, né? Vários estaleiros desse país fecharam as portas por falta de financiamento. Perdemos um dos maiores patrimônios tecnológicos que o Brasil tinha. O Brasil era, na época, o 4º maior construtor naval do mundo. Construía megapetroleiros. Hoje o Brasil, primeiro, perdeu a sua frota própria, a maior parte da carga brasileira ela é transportada em navios fretados com bandeira panamenha ou bandeira da Libéria, né? E até no âmbito da cabotagem. O Brasil, quando compra um navio na Coreia ou compra um navio na Finlândia. Mas não tem condição de fazer o seu próprio navio, porque os estaleiros quebraram. E, com o pré-sal, iniciou-se um novo aparelhamento dessa indústria naval, né? Ela foi recriada, estava começando a florescer. E vem o petrolão e zera a conta de novo. Eu não estou dizendo que pessoas não devam ser punidas, não. Não gosto que mexam no meu bolso, não, e isso aí é recurso público e é também parte dos impostos que eu estou pagando. Mas me preocupa muito é que as pessoas que vão inclementemente contra empresas, não são elas que estão sendo atingidas nos seus empregos. Empregos que estão sumindo do país, né? E isso é um dos problemas sérios do Ministério Público que eu apontei naquele artigo. Que o Ministério Público, quando é colocado na frente de um problema dessa ordem, não sabe resolvê-lo, nem quer resolvê-lo. Ele quer achar um culpado pelo problema, né? Então, é apenas isso. É o cachimbo que entorta a boca do promotor. Ele não sabe nada de política pública. Não quer saber, mas quer se meter nela. Quer saber de tudo, né? E aí acaba quebrando o país. A Lava Jato vai ter um saldo extremamente negativo na nossa economia. E esse é um saldo que nós vamos pagar por algumas décadas, né? Então, não é tão simples assim, de achar simplesmente, de deixar os, who let the dogs out, né? Deixar todos os cachorros soltos fazendo o que querem. Não é assim, não. Não é assim que se combate a corrupção, né? E a leniência é fundamental. Ela é fundamental, mas não deve ser feita pelo Ministério Público precisamente por conta disso. Porque o Ministério Público tem a boca torta pelo cachimbo persecutório, né? Quem deve fazer o acordo de leniência ou é a CGU ou é a AGU. Mas eu não botaria isso na mão de quem persegue e que não entende de política pública, né? Então, temos que saber colocar cada coisa no seu lugar. A Lava Jato tem seus méritos? Tem seus méritos. Sem dúvida nenhuma, mostrou ao país, pela primeira vez, às claras, como é que funciona o nosso sistema de irrigação do financiamento político no país. Ótimo. Nós sabíamos disso, vamos dizer, por supor. Mas agora está provado preto no branco. Agora, nós temos que cuidar que essas informações, algumas que são preciosas, lá na frente não venham a desmoronar.
por conta de sérias nulidades. Prender alguém para que ele delate é a mesma coisa que extorsão, no mínimo. Prender alguém para que ele fique mofando na cadeia, desafio para entregar alguém, está parecido com tratamento desumano, para não dizer tortura. E digo isso com a maior tranquilidade, porque o artigo 146 do Código de Processo Penal italiano, que foi usado como suporte à delação premiada, nas mãos limpas, fala claramente que a delação tem que ser voluntária e não coagida. Uma prisão é uma coação. E os atos jurídicos obtidos por coação são nulos. Já existe suficiente estímulo para que alguém venha a delatar premiadamente. Quais são esses estímulos? Primeiro, a quase certeza de que ele vai para a cadeia. Ele não precisa estar preso para isso. Em segundo lugar, ele pode reduzir não só a sua pena drasticamente, como pode até mudar até o seu regime e cumprir a pena em regime aberto. Isso já são suficientes estímulos para que ainda por cima um juiz possa ad eternum manter alguém na cadeia para fazer ele falar. Se o grandalhão fica meses a fios na cadeia sem saber quando vai ser solto, imagina o pequenininho. Esse vai direto para o pau de arara. Então, nós não podemos a qualquer custo combater crime. O direito penal não é um fim em si mesmo. O direito penal é um serviço à sociedade. Ele tem duas funções básicas, que eu não confundo com essas funções que os manuais colocam ali, que é prevenção geral e especial. Não, as funções sociológicas do direito penal são duas. Uma é a fixação de valores, saber o que é certo e o que é errado. E dois, é, sobretudo, punir. Punir tem uma função na sociedade. Nós punimos os nossos filhos quando eles fazem besteira. As pessoas aprendem, têm um aprendizado pela punição. Mas desde que essa punição seja lógica. Eu bater no meu filho por impaciência não é uma punição lógica. Né? Aliás, eu nem falo, nem bato em filho nenhum. Mas bater em filho por impaciência é a desmoralização do sistema. Da mesma forma, prender alguém por impaciência, esse sujeito não está querendo falar, então prenda. É exatamente a mesma coisa. É o desvio do poder punitivo prévio, antecipado. E o pior de tudo, estigmatizante. Se uma pessoa dessa depois é declarada inocente, ela não se compõe nunca mais. É uma reputação definitivamente estragada. Então, como promotores, nós somos também fiscais da lei. E nós não podemos agir de qualquer modo como cães raivosos. Nós temos que usar os instrumentos que nós temos com parcimônia, com respeito até ao pior daqueles que a gente acha que é criminoso. E nunca qualificá-lo previamente como bandido, como elemento ou criminoso, porque ele só será um condenado depois da sentença transitada em julgado. Então, eu, quando tenho um caso na minha mesa, eu não julgo ninguém, nenhuma pessoa. Eu apenas busco classificar os seus atos. Se ele
é bonito, se ele é feio, se ele é bandido, se ele está certo ou se ele está errado, isso não me compete, não sou papai do céu para dizer isso. Ele vai responder lá em cima. Comigo, não. Como eu sou cheio de simpatias, antipatias e empatias, eu, ao julgar uma pessoa, posso estar querendo simplesmente me gabar. Mas eu queria ver aqueles que julgam drasticamente as pessoas, o que elas estariam fazendo se elas estivessem no lugar daquela pessoa. Porque, afinal de contas, não foram submetidos a esse teste existencial. Ainda é muito fácil a gente ficar jogando pedra em cima do outro se a gente não está no lugar dele, se a gente não sabe o que ele fez, por que ele fez e o que passou na cabeça dele para fazê-lo. Então, apenas o que nos compete é subsumir as condutas à hipótese legal, sem nenhum tipo de adjetivo. Infelizmente, hoje o que eu mais vejo em peça do Ministério Público são adjetivações. É a meganização da linguagem do Ministério Público. Na época em que eu estudei e comecei a advogar, não foi em um escritório pequeno, foi no escritório de Vitor Nunes Leal, com José Paulo Sepúlveda Pertence. A palavra oitiva era tido como jargão policialesco. No código e na academia e nos escritórios de advocacia, a gente usava a palavra inquirição. Quem usava oitiva era a polícia, que isso não é nem português. Hoje a gente vê até o Supremo Tribunal Federal usando oitiva. Isso é que eu chamo meganização do jargão jurídico. Infelizmente, nós estamos passando por isso. E nós temos que tomar muito cuidado para nós não virarmos um Estado policial, moralista, falso moralista, porque muitos daqueles que hoje batem no peito contra a corrupção são os primeiros que, na hora de fazer uma volta no retorno na L2, pegam a pista do lado e passam na frente de todo mundo porque não quer ficar na fila. Né? Então, vamos nos olhar para o espelho antes de a gente ficar acusando os outros. Isso me parece, esse tipo de reflexividade, de você tratar o outro igual a você, é o ponto fundamental, nodal da democracia. Eu não consigo ter democracia se eu não olho o outro como igual, legitimado igual a mim. Não, se eu desqualifico o outro, se ele é feio porque ele é mortadela ou porque ele é coxinha, né? Eu, na verdade, eu estou recusando o convívio com essa pessoa. E assim o diálogo democrático não é possível. Então, nós temos que parar com isso, parar com essa simploriedade, essa simplicidade de chamar os outros de corrupto. Não é tão simples assim, não. Por exemplo, isso vai interessar principalmente aos senhores deputados. Alguns anos atrás, uma colega nossa instaurou um inquérito civil para apurar o uso da cota de passagem por todos os deputados. Todos os deputados em 3 legislaturas. Mais de 100 mil eventos. Porque ficou descoberto ali que deputado usava passagem para levar filho à Disneylândia, que deputado usava passagem para trazer o seu time de futebol para visitar Brasília, e por aí vai. Então, todo mundo ali, de uma forma ou de outra, tinha feito um mau uso da cota de passagem. Nós sugerimos, então, ao Procurador-Geral da República que, como isso era uma questão politicamente extremamente delicada, que a gente fosse investigar melhor qual é essa prática. E, conversando com o então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, criou-se o GCI, Grupo de Coordenação Interinstitucional, Ministério Público, Câmara dos Deputados. Dele fez parte o meu querido amigo Carlos Sampaio, eu, Marco Maia depois manteve essa comissão, né? E também representantes da administração aqui da Câmara dos Deputados. E nós estudamos e vimos o seguinte: a cota de passagem era vista pela maioria dos deputados como parte do seu patrimônio.
E assim era, por quê? Porque a Câmara pagava para a viúva do deputado falecido até o saldo da cota de passagem. Bom, então, se havia uma compreensão na Câmara de que aquilo integrava o patrimônio do deputado, isso significa que ele tem usos, frutos e abusos daquele dinheiro, então ele pode levar seu filho para a Disneylândia. O problema é que não havia uma definição legal do que era essa cota de passagem. Qual é a sua natureza jurídica? Não havia documento sobre isso. Era tudo direito costumeiro regimental. Então, o que nós fizemos? Nós sugerimos que se fizesse um instrumento regimental, uma resolução da mesa, que então definisse o uso de passagem. E aquilo, quanto ao passado, simplesmente sugerimos o seguinte: cada deputado vai dizer que o uso foi feito dentro do exercício do mandato dele, whatever that means. Tanto que não interessa o que isso significa, porque não nos interessa, nesse momento, olhar o passado, e sim para frente. E as práticas mudaram. A Câmara tornou-se extremamente rigorosa no uso das passagens, das cotas de passagens. Isso, para mim, vale muito mais do que ficar fazendo propaganda de que político, está vendo? Está vendo? Tudo corrupto. Tudo usando cota de passagem para beneficiar familiares e tudo mais. Não, você tem que entender o fenômeno com cabeça fria e buscar transformá-lo. É assim que os povos crescem, e não com ideias preconcebidas, moralistas. O moralismo não faz o país progredir, faz ele ir para trás, porque é aquela coisa de busca de bode expiatório. Quem está à procura de simplesmente devolver o mal pelo mal, está na mesma atitude de quem esbarrou na mesa e fica com raiva da mesa e chuta a mesa. Porque a mesa está lá, ela não vai se mudar. E o passado já passou. Nós não vamos atrás de 110 mil eventos de distribuição de passagem, sendo que a maioria estava assim: Silva, Aparecida. Como é que eu ia saber quem era Silva Aparecida? Por que Silva... Nem um deputado mais se lembrava. Por que Aparecida da Silva viajou para Brasília naquele dia? Então, me parece que precisa devolver um pouquinho de racionalidade nesse debate da corrupção. Todos nós somos contra a corrupção. Todos nós. Mas nós não queremos destruir um país por causa de uma causa. Nós não queremos simplesmente jogar o bebê fora com a água suja do banho. Muitas vezes a Lava Jato me parece aquela atitude de você querer desbaratear, matar as baratas da casa com lança-chamas e botar fogo na casa. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que saber a proporção de cada coisa. Ninguém está dizendo que corrupto tem que ficar do lado de fora, mas ele vai pagar pela sua justa medida e ele tem o direito de se defender e da sua presunção de inocência. Porque essa presunção de inocência vale também para o seu filho, para o meu filho. Se amanhã um policial chegar e botar um saquinho de maconha dentro do porta-luva do carro dele e armar um falso flagrante em cima dos seus filhos. Porque se a gente abre essa porta, não, ele fez aquilo de boa fé, porque o menino tinha cara de maconheiro mesmo. Então, nós não podemos abrir essa guarda. São, vamos dizer, são salvaguardas necessárias num Estado de Direito. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Na relação processual penal, o órgão acusador tem um peso muito maior do que o réu. Tem muito mais recursos processuais do que o réu. É ele que comanda a investigação, ele que toma a iniciativa das provas. O réu responde. O réu não tem a seu lado um detetive para produzir contraprovas. O réu não tem como contar com cooperação jurídica internacional para ajudá-lo. Quem tem é a acusação. Então, exatamente porque existe esse desequilíbrio entre acusação e defesa, é que existem as garantias processuais fundamentais. Elas são, de uma forma,
vamos dizer, um contrapeso a este Leviatã, que é o Estado acusador. E quanto mais civilizados os Estados se tornam, mais eles fortalecem a defesa e mais eles colocam a acusação no nível da defesa. Isso se chama princípio acusatório ou sistema acusatório, como é utilizado hoje na maioria das democracias. Isso significa o quê? Que nós temos que tirar do Ministério Público essa função imperial. Por que o Ministério Público se senta ao lado do presidente da turma ou do tribunal? Por que ele se senta? Enquanto o advogado está lá na frente, na tribuna, fazendo a sua defesa, está lá cochichando do Ministério Público no ouvido do presidente, participando do lanchinho dos ministros, conversando. E qual é a possibilidade que tem um advogado de ter toda essa mesma, né, convivência intramuros com os ministros? Isso desequilibra o processo. O membro do Ministério Público tem que subir na tribuna, igual ao defensor. E quando pode até porque, como os seus processos são de interesse público, ele deve ter prioridade na hora de fazer sua defesa. Na pauta se coloca primeiro os processos do Ministério Público. Ele vai lá na tribuna, defende seus processos e vai para casa trabalhar. Porque o que não faz sentido é aquele membro do Ministério Público ao lado do presidente, feito um vasinho de flor enfeitando a sala de sessão, entrando os mudos, saindo calado, enquanto ele tem um monte de processo para trabalhar no seu gabinete. Então, isso tudo não faz sentido. Não faz sentido essa promiscuidade da acusação com o julgador num sistema moderno. O Ministério Público tem que ser tratado igual ao advogado. E aí as coisas começam a ir para uma outra linguagem. Eu estou falando isso porque hoje eu sou Ministério Público, mas amanhã eu sou jurisdicionado. E eu sou brasileiro, antes de mais nada. E eu não quero ficar à mercê de um imperadorzinho que vai dizer o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, sem querer saber de provas mais sérias. E botar as testemunhas contra mim na cadeia para que elas abram um bico contra mim. Então, tenho uma grande preocupação com isso, apesar de ser do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público é uma instituição extremamente valiosa, trabalhei por ela durante toda a minha vida, quase, profissional. Estou há quase 30 anos dentro do Ministério Público. Fiz parte de todo o esforço na Constituinte de fortalecer o Ministério Público, mas nunca pensei que o Ministério Público se transformasse nisso que se transformou.